Bora para mais um episódio do nosso MIB, Métodos de Interpretação Bíblica. Nós vamos hoje falar sobre uma metodologia para você iniciar a interpretação de um texto, a exegese dele, melhor dizendo. E eu gosto muito de criar acrônimos, né? Pegar grandes frases ou palavras e transformá-las em pequenos acrônimos, as iniciais de cada uma das palavras, para que a gente consiga gravar melhor. E tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é o talk. T-A-L-C. Fixe, talk. O que é o talk? É quando eu passo a analisar na exegese bíblica algumas coisas fundamentais. São elas o texto e o seu mundo, o autor e o seu mundo, o leitor e o seu mundo, e, em último lugar, qual é o conteúdo desse texto. Vamos para cada uma dessas partes. Primeiro, o texto e o seu mundo. A pergunta que deve ser feita aqui é: como é o texto? Que tipo de texto é? Uma segunda pergunta que eu preciso fazer na análise desse texto é: o que ele está dizendo? Qual é a linguagem que o texto usa? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar dois exemplos. Eu não posso ler Apocalipse do mesmo jeito que eu leio Cantares de Salomão, por exemplo. Porque Cantares de Salomão é um texto poético, ele está dentro dos textos de linguagem sapiencial, são 5 livros, o livro de Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Então, são literaturas dadas como sapienciais. Elas querem nos ensinar princípios. E o texto de Cantares, especificamente, é um texto poético. Então, eu não posso ler um texto poético da mesma forma que eu leio o Apocalipse. Apocalipse, ele é incluído dentro de uma característica que são os textos apocalípticos. Usavam-se símbolos para falar de verdades quando não se podiam falar daquelas verdades. Então, são textos enigmáticos que devem ser interpretados na sua simbologia. Então, não dá para ler uma coisa do jeito que eu leio outra. E é aqui que a gente muitas vezes cria tantos equívocos. Não dá para interpretar a besta lá do Apocalipse como literal. E eu tenho que ter um cuidado com o texto de Cantares, porque é um texto romântico. Então, essas coisas eu preciso observar. A segunda coisa é o autor e o seu mundo. Quem é esse autor? Uma coisa é eu ler os escritos de Moisés, outra coisa são os escritos de Paulo, de Pedro. Paulo e Pedro viviam na mesma época, mas são escritos distintos. Se você lê Tiago, dos 108 versículos, 54 são mandamentos. Se lê Paulo, tem muitas vezes que a gente não consegue entender a escrita de Paulo. Então eu preciso entender quem é o autor de tudo isso. Quem foi o escritor desse texto bíblico? Qual é o contexto desse autor? Aonde Jeremias escreveu os seus textos, aonde Isaías escreveu os seus textos, aonde Moisés escreveu os seus textos, tudo isso precisa ser analisado. Qual é a motivação da escrita? Quem era esse autor? Um exemplo, Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo escrito por quem conhece a didática da vida pastoral, senão ele não tem sentido, ok? O leitor e o seu mundo. Quem é o destinatário dessa carta? Qual é o contexto que esse leitor vive? O que o leitor deve fazer com o texto? Você lê nas cartas que Paulo escreve, né, as cartas às igrejas, ele sempre começa com uma parte mais teológica, mas depois ele passa para as questões práticas. Então, uma coisa são as questões práticas quando ele escreve aos Coríntios, outra coisa são as questões práticas que ele escreve aos Gálatas. Você lê, por exemplo, a epístola de Tiago. Tiago vai dizer que a carta foi escrita aos irmãos da diáspora. O que é a diáspora? Eu preciso entender para que as aplicações práticas façam um pouquinho mais de sentido na minha leitura. Então, eu preciso conhecer o leitor e o mundo que ele vive. Em último lugar, eu preciso conhecer o conteúdo.
desse texto. Qual é o conteúdo do texto? De que tradição ele vem? Por exemplo, a carta a Filemon. Paulo escreve uma carta a Filemon, que era o senhor de escravos, e um dos escravos era Onésimo, que teve um encontro com Paulo, possivelmente na prisão, e Paulo manda agora Onésimo de volta para Filemon. Esse é o conteúdo. O conteúdo é que Filemon deveria de aceitar Onésimo, e se existir algum ônus, coloca na conta de Paulo. Então eu preciso entender todo esse conteúdo para que o texto bíblico faça um pouquinho mais de sentido na minha leitura. Então você aprendeu agora sobre o texto e o seu mundo, o autor e o seu mundo, o leitor e o seu mundo e o conteúdo do texto. Uma atividade prática: pegue um texto bíblico, um texto, claro, que tenha começo, meio e fim, né? Não pegue versos isolados, e analise antes de qualquer coisa. Pegue um caderno e analise antes de qualquer coisa o texto, o autor, o leitor e o conteúdo. Geralmente essas perguntas estarão na introdução dos livros bíblicos. Se você tem uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia que tem alguns complementos, ou nos panoramas bíblicos, ok? Então você pode procurar isso nesses livros. Eu vou aqui deixar 2 panoramas bíblicos para você, que eu gosto muito da Sinodal, para que você possa procurar alguma orientação nesse sentido, tá bom? Nós nos vemos daqui a pouquinho falando sobre os métodos básicos de interpretação da Bíblia. Deus te abençoe e até mais.